Neste vídeo vamos então dar início à criação de um pequeníssimo projeto chamado Calculadora, onde vamos começar por colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos ao longo desta série de vídeos e onde eu vou introduzir alguns pequenos detalhes e novos conhecimentos ao longo do desenvolvimento deste projeto. Neste pequeno projeto, ao qual vamos dar o nome então de calculadora, nós vamos criar uma calculadora extremamente simples, cujo principal objetivo, obviamente, é aquele que ali está, realizar operações matemáticas básicas. E vamos fazê-lo através de uma introdução direta do algoritmo. Não vamos estar a usar uma calculadora normal, onde temos várias teclas com os diferentes algarismos. Vamos escrever diretamente qual é a operação matemática que desejamos executar. Vai depois o nosso software fazer uma análise do algoritmo e separar os dados. Vai depois executar a operação matemática escolhida e vai fazer a apresentação do resultado. Pelo meio e durante e depois no final, vou também mostrar como é que nesta nossa pequena aplicação nós vamos conseguir chegar ao produto final, que será um ficheiro executável com a identificação de um ícone, com a possibilidade de nós o podermos utilizar em qualquer local do nosso computador. Uma vez que se trata do primeiro projeto onde nós vamos procurar aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo desta série de vídeos, eu quero chamar a atenção que, de alguma forma, eu vou acelerar um pouco o passo. Isto é, vou criando os mecanismos, mas não vou perder muito tempo a voltar a explicar alguns conhecimentos que já foram adquiridos. E, por conseguinte, será eventualmente necessário que, em algumas circunstâncias, tenham que parar o vídeo, voltar ligeiramente atrás e verificar a forma como eu introduzi o código. Da mesma forma, vou fazer ou vou criar esta aplicação on the fly, isto é, à medida que eu vou construindo a aplicação, poderão eventualmente acontecer erros. E eu não vou provocar a criação de erros, mas também não os vou evitar, no sentido de também poder introduzir, se assim for necessário, os conhecimentos necessários para conseguirmos resolver esses problemas. Vamos então arrancar com o desenvolvimento da nossa pequeníssima aplicação, mas que vai envolver aqui um conjunto de necessidades de código que nós já vimos em vídeos anteriores. Vamos então criar aqui o nosso novo projeto, File, New Project. Vai ser, obviamente, uma Windows Forms Application e ao qual vamos chamar Calculadora. Ora, o que nós vamos fazer então é o seguinte, vamos apenas ter um formulário e este formulário vai apenas conter aqui um espaço para eu introduzir o meu algoritmo. Ora, neste caso concreto, eu vou aqui redimensionar, vou já colocar aqui uns botões, neste caso um botão, outro botão, e vamos já perceber porquê dois botões. Um será para fechar a aplicação, o outro será para executar a aplicação. Ou melhor, peço desculpa, para executar a operação. Ora, eu vou aqui redimensionar. A questão do aspecto visual não é a mais importante. Vamos colocar aqui uma text box. E a text box vai ser então o espaço onde nós vamos colocar o nosso algoritmo. Como podem ver, neste momento eu estou aqui a organizar todo o meu espaço da minha aplicação. Vamos aqui puxar um bocadinho mais para baixo. Ok. Vamos colocar aqui um label. E vamos, ok, não há espaço para colocar, vamos fazer um duplo clique e ele vai ser adicionado ali no topo. E neste label vamos colocar aqui simplesmente o seguinte, vamos lhe chamar label algoritmo e vamos colocar aqui o texto que vai aparecer automaticamente, escreva o algoritmo. Ok? Em seguida vamos dar aqui o nome à nossa text box, eu vou alargar aqui um pouquinho mais. A nossa text box vai se chamar text operação. Okay? Eu, propositadamente, não uso nunca Cs com cedilha ou caracteres acentuados, precisamente para evitar que haja qualquer espécie de complicação no código de programação. Okay? É uma tendência minha, é eventualmente uma boa prática evitar utilizar, por exemplo, aqui esta definição desta forma. Okay? Eventualmente não acontecerá qualquer tipo de problema, mas por uma questão de precaução eu prefiro utilizar este tipo de designação. Text operação. Vamos definir uma característica daqui do nosso algoritmo que é impedir que o utilizador
crie um algoritmo enorme aqui, por aqui fora, ok? A ideia é que ele introduza aqui operações matemáticas muito simples. Estamos a falar de operações essencialmente relacionadas com adição, subtração, multiplicação e divisão, e não vamos permitir que ele faça o encadeamento de várias operações seguidas. Vamos apenas permitir que ele some dois valores, subtraia dois valores, multiplique dois valores ou divida dois valores, ok? Então, neste caso concreto, vamos aqui definir como máximo comprimento, por exemplo, 30 caracteres, ok? Poderíamos definir menos, não há problema, mas vamos definir 30. Vamos aqui dar nomes, então, aos nossos comandos. Neste caso, este vai ser o cmd, por exemplo, executar, ou calcular, vamos lhe chamar calcular, e este vai ser o cmd sair. Okay? Neste caso, vamos falar, ou vamos atribuir aqui, neste controle, vamos atribuir o texto sair, e neste aqui vamos colocar calcular. Okay? Poderemos aqui alterar a ordem dos controlos, não há qualquer espécie de problema, e vamos colocá-los desta maneira, ok? Vamos ainda, antes de testar a nossa aplicação da forma como ela está, vamos pedir que o formulário seja centrado no nosso monitor. Vamos aqui colocar a opção Center Screen, e vamos retirar daqui estas opções que nos permitem aumentar ou redimensionar o nosso formulário. Nós queremos que ele mantenha sempre este tamanho e, por conseguinte, vamos aqui fixar como Fixed Tool Window. Okay? Vai ficar apenas ali com o botãozinho de fechar e fica aqui com o espaço para o nome. Ora, para isso nós vamos colocar aqui no nome, isto é, com o objeto formulário selecionado, vamos escolher aqui o texto e vamos colocar tudo em maiúsculas, calculadora. Poderemos colocar aqui a versão 1.0. Ok, tudo bem. Vamos muito bem então agora arrancar aqui para a criação do nosso código. Como podem ver, neste momento a nossa aplicação já tem o seu interface realizado, mas reparem que há aqui um pormenor, isto é, eu para começar a escrever o meu algoritmo tenho que fazer ali um clique para que depois eu possa começar a escrever. Vamos então tentar resolver esse problema já da seguinte forma, e vamos ver se é possível resolvê-lo ou não da seguinte forma. Numa aplicação qualquer de desktop existe aquilo que se chama o Tab Index. O que é o Tab Index? Sempre que nós estamos a utilizar uma aplicação destas, existe um objeto que tem aquilo que se designa pelo focus. E o focus não é nada mais, nada menos que o local que está selecionado. O que quer dizer que se eu agora pressionar a tecla Enter, aqui a tecla Return, eu estou a pressionar a tecla Return e é este objeto caixa de texto que está à procura deste evento, isto é, do facto de eu estar a clicar na tecla Return. Mas se repararem, eu vou pressionar a tecla Tab, fica ali próximo do Escape no teclado, e reparem o que é que acontece. O focus do meu objeto salta para a tecla Calcular. E se eu agora pressionar com a tecla Return, o que acontece é a mesma coisa que eu estar a fazer aqui um clique com o botão. O que quer dizer que o focus saltou para a tecla Cancelar. Se eu pressionar novamente a tecla Tab, ele vai saltar para a tecla Sair. E se eu pressionar Return, é a tecla Sair que vai executar o seu evento clique, desde que ele esteja criado. Ora, nós podemos alterar a sequência do Tab Index, ou Tab Stop, como lhe queiram chamar. Isto é, poderemos, em vez de ter aqui uma sequência que vai de texto, calcular, sair, texto, calcular, sair, nós podemos inverter esta sequência. E poderemos definir logo de início aqui, como por exemplo, este primeiro campo aqui, como sendo o primeiro index. Ora, para isso nós podemos fazer da seguinte forma. Por exemplo, se selecionarmos aqui o control, nós vamos encontrar aqui o Tab Index. E o Tab Index, neste caso, está definido como 2. Se nós quisermos, podemos alterar para 0, que é o índice mais baixo, pressionar Return, e então este objeto fica com o focus prioritário. Ora, então neste caso, se eu agora fizer um Start, o que vai acontecer, como podem reparar, é que o cursor já está a piscar, a aguardar que eu introduza a minha operação matemática. No entanto, se eu pressionar Tab, vamos ter ali o calcular e vamos ter o sair. E depois regressamos ali novamente. Portanto, já conseguimos cumprir aqui a resolução deste pequeno detalhe, que era a execução da nossa aplicação ficar de imediato com o espaço disponível para a introdução do texto. No entanto, poderíamos ter feito isto de uma outra forma.
E a outra forma é uma forma mais visual de podermos definir qual é a sequência do Tape Index, ok? Aquilo que nós definimos aqui através das propriedades, onde colocamos aqui 0, aqui no calcular vamos ter aqui um Tape Index também 0, aqui no sair vamos ter um Tape Index 1 e há aqui uma enorme confusão. Ora, neste caso concreto, existe aqui uma forma visual de definirmos esta sequência. E para isso vamos aqui ao menu View e vamos encontrar aqui uma opção que diz Tape Order. Ora, quando selecionarmos aqui a opção Tape Order, reparem o que vai acontecer. Cada um dos objetos que estão colocados no meu formulário vai aparecer aqui com um pequeno algarismo azul, e neste caso um retângulo azul escrito a branco, identificando qual é o seu número dentro desta sequência. E já tínhamos definido aqui este como sendo o 0. Ora, o que acontece agora é que, se repararem, o nosso cursor muda de aspecto à medida que passamos por cima dos nossos controlos, e neste caso eu vou fazer o quê? Vou clicar de forma sequencial como é que eu quero que os meus controles se comportem. Então, o 0 aqui, ok? Fiz um clique e ele colocou 0 ali, o 1 no calcular, o 2 no sair, e, por defeito, vamos clicar aqui no 3, embora não fosse necessário, porque o focus nos labels não tem grande interesse, porque um label não vai ter focus, não vai ter um evento que eu vá pressionar aqui numa tecla, etc. Mas vamos colocar aqui, e este passa a ser o elemento 3, ok? E reparem como novamente voltou tudo à estaca 0 para eu poder voltar a redefinir a minha tape order, ok? Como é que eu faço para sair deste ambiente de definição da sequência de tabulações, neste caso, ou neste caso de pressão na tecla Tab? Eu vou voltar ao View e vou retirar daqui esta opção Tape Order. E volto aqui então ao meu espaço natural. Chegados a este instante, vamos novamente então testar a nossa aplicação. Ela não tem código que tínhamos para já introduzido e reparem então, temos aqui as tabs a funcionarem como deve ser. A primeira coisa que vamos fazer é a construção do evento clique para o botão sair. Isto é, quando pressionarmos sair, vamos imediatamente encerrar a nossa aplicação. Nem sequer vamos perguntar se queremos que a nossa aplicação seja encerrada ou não. Então eu vou fazer aqui um duplo clique. Vamos colocar aqui no CMD sair simplesmente o seguinte: fechar a aplicação. E neste caso, simplesmente temos que colocar this.close, ou então, e neste caso iria fechar este formulário e por conseguinte a aplicação, mas o mais correto será colocar application.exit. Abrir e fechar parênteses, ok? Vamos testar. Vamos aqui executar a nossa aplicação. Quando eu clicar aqui em sair, a aplicação encerra. Muito bem. Vamos então agora falar aqui um pouco melhor então sobre a forma como o utilizador vai introduzir texto. Já sabemos que ele pode fazê-lo neste momento, isto é, pode começar aqui a introduzir números e letras. No entanto, há aqui um pormenor, que é o seguinte: nós, das duas uma, ou vamos acreditar que o utilizador vai sempre escrever aquilo que nós pretendemos da forma como nós estamos à espera, ou então vamos ter que ter aqui uma imensa preocupação em criar cenários que nós vamos ter que analisar para evitar que o utilizador introduza dados de forma incorreta. E é isso que eu vou tentar explicar, não de uma forma extremamente detalhada, mas dando aqui algumas pistas como é que nós podemos fazer isso. Vamos então, primeiro, testar aqui a execução do comando calcular, partindo do pressuposto que o utilizador vai escrever os termos corretos, ok? Então eu vou fazer aqui um duplo clique, e aqui no comando calcular faz simplesmente o quê? Executa o cálculo da operação. Ora, a operação, por defeito, se nós fôssemos a considerar que o utilizador vai sempre inserir os valores corretamente, ela é constituída por 3 elementos. Um primeiro elemento que é a parcela 1, um segundo elemento que é o sinal da operação matemática e o terceiro elemento que é a parcela 2. E vamos também considerar que o utilizador vai introduzir estes elementos sem os separar. Ok? Portanto, vamos partir do pressuposto que o utilizador é uma pessoa extremamente responsável e que vai sempre utilizar esta ferramenta da mesma forma. Então, neste caso, nós poderemos definir da seguinte forma. Vamos aqui colocar um int parcela 1. Okay? Vamos definir aqui um int parcela 2. Okay? Int parcela 2. E vamos definir aqui o tipo de operação. E podemos defini-la de uma forma simples, por exemplo, com uma string
tipo operação. Existem várias formas de nós agora chegarmos aos valores que aqui estão, mas a primeira função que nós aqui devemos fazer é, por exemplo, a seguinte. Vamos colocar aqui string algoritmo vai ser igual a quê? A text operação.text. E, portanto, aqui já vamos ter guardada nesta variável do tipo string o conjunto de informações inseridas na text box. O que é que nós vamos agora fazer com isto? Bom, eu quero separar os meus três elementos a partir de todo este texto que aqui está. E se o texto, por exemplo, tiver este tipo de aspecto, 1, 2, 3, mais 4, 5, 6, o que vai acontecer é que eu quero saber como é que eu vou separar estes três valores daqueles três valores e do sinal. Ora, eu não sei quantos algarismos o utilizador vai usar na primeira parcela, nem quantos algarismos vai usar na última. Mas sei, por exemplo, que no sinal da operação ele vai usar apenas um sinal. Okay? E, portanto, trata-se de um caractere. Ora, então o objetivo aqui maior é saber, em primeiro lugar, onde é que está esse caractere. Onde é que ele dentro do meu texto existe. E, ao saber a localização do meu caractere, eu vou saber que tudo o que está para trás faz parte da primeira parcela e tudo o que está para a frente até ao fim faz parte da segunda parcela. E, obviamente, que vou aproveitar, já agora, para guardar o meu sinal no tipo da operação. Vamos ver então como é que nós podemos fazer isto, embora existam várias formas de o fazer, nós vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos primeiro procurar a localização do sinal. Ora, o sinal pode ser um de 4 tipos. Então, neste caso, nós temos aqui string sinais. Os sinais possíveis vão ser igual a quê? Ao sinal da adição, da subtração, da multiplicação, e aqui vamos usar, por enquanto, o asterisco, e o da divisão, que é esta barra. Okay? Estes são os 4 sinais que o utilizador vai utilizar para definir a sua operação matemática. Ora, o que nós queremos então procurar agora é procurar a localização de qualquer um destes sinais. Com os conhecimentos básicos que adquirimos até agora, vamos utilizar aqui um mecanismo que facilmente irá resolver esta circunstância. E para isso vamos utilizar o quê? Vamos fazer um loop, isto é, utilizando um ciclo, e durante esse ciclo nós vamos saltar por todos os caracteres existentes no texto algoritmo, até que ele encontre um dos 4 sinais que ali existem, ok? Então, para isso, vamos fazer o seguinte. For each, por cada caractere, ok? Por cada caractere, vamos chamar C, dentro de algoritmo, nós vamos verificar o quê? Por cada caractere dentro de algoritmo, portanto, à medida que ele vai saltando, vamos aqui usar esta expressão como exemplo, à medida que ele salta no 1, no 2, no 3, no sinal de mais, no 4, no 5 e no 6, ele vai fazer aqui uma análise de dentro. E esta análise que ele vai fazer é procurar se qualquer um destes caracteres corresponde a um destes sinais, ok? Então, neste caso, vamos criar aqui um novo ciclo dentro do ciclo e vamos fazer o seguinte. For, e vamos colocar aqui, por exemplo, for each caractere S de sinal in sinais, o que é que ele vai então verificar aqui no interior deste espaço? Se o caractere C for igual ao caractere S, okay, e aqui o igual terá que ser 2 iguais, então ele descobriu o nosso sinal. Ok? E então, neste caso aqui dentro, ele vai poder definir um conjunto de informações globais para a nossa aplicação. Porque, reparem, ao descobrirmos qual é a localização do sinal, nós já sabemos que daquela posição para trás temos a primeira parcela, daquela posição para a frente temos a segunda parcela e naquela posição precisa temos o nosso sinal. Então, neste caso, vamos colocar aqui, define os 3 elementos da operação. E neste caso concreto vamos defini-los da seguinte forma. Parcela 1 vai ser igual a quê? Bom, agora temos aqui um problema. É que como nós definimos aqui um ciclo for each, não definimos nenhum tipo de identificador de índice. Isto é, não definimos nenhum índice que nos vá dizendo que estamos a analisar o 0, o 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Isto é, estamos a analisar este caractere, depois estamos a analisar o segundo caractere, depois o terceiro, depois o quarto, etc. Ora, para isso nós poderíamos até ter utilizado um outro mecanismo, que era utilizar aqui um ciclo for. Eu não vou utilizar o ciclo for e vou resolver isto da seguinte forma. Vou definir aqui uma variável inteira int index, ao qual vou chamar index é igual a 0. E, portanto, o primeiro índice a ser analisado é o índice igual a 0. Ora, dentro deste ciclo que aqui está, vamos esquecer por agora, por instantes, este que aqui está, dentro deste ciclo vai ser analisado caractere a cada caractere. Okay? Ora, significa isto que por cada caractere que é analisado, no ciclo seguinte o índice vai saltar 1 para a frente. Significa então que aqui no final este index vai ser acrescentado. Index mais. Portanto, vai avançar uma unidade. Ok? E neste caso concreto, sempre que o ciclo é executado, este index vai assumir mais um valor, vai ser acrescentado em um valor. Ora, então nesta circunstância, eu já sei que aqui a minha parcela 1 vai ser o pedaço da minha string que está do índice para trás. Então neste caso vai ser igual a algoritmo.substring, isto é, uma parte da string, que vai começar no 0, okay? E que vai até onde? Bom, vamos experimentar. Irá até ao index. E vamos experimentar porque que eu digo isso. Nós vamos aqui criar um mecanismo para que nos seja identificado o que está a ser passado para a parcela 1. Perguntar-me-ão, então, mas porquê que isto está agora a dar um erro? Bom, porque parcela 1 é um valor do tipo int, inteiro. E neste caso o que estamos aqui a fazer é uma substring que é o tipo string. Ora, então nesta circunstância vamos utilizar aqui a conversão. Convert, ou então vamos fazê-lo da seguinte forma, por exemplo, int.parse, e depois dentro dos parênteses vamos colocar aqui então esta expressão. Portanto, o que fizemos aqui foi definir como valor numérico para esta parcela 1 o pedaço do meu algoritmo que corresponde ao seu espaço que vai desde o índice 0 até ao index que foi detectado como sendo o index onde existe o sinal. Vamos aqui verificar se, com uma message box, se nós conseguimos obter então de facto o valor pretendido. E neste caso aqui vamos colocar parcela 1.toString. E esta é uma prática muito frequente por parte dos programadores, que é colocar, por exemplo, aqui numa mensagem, quando executamos o código, verificar se o resultado pretendido aqui na parcela 1 é de facto aquele que está a ser passado quando nós pretendemos fazer isso. Eu já vou mostrar uma outra forma de lá chegarmos. Vamos aqui executar e vamos introduzir aqui um texto que vai ser, por exemplo, aquele 1, 2, 3, mais 4, 5, 6. E vamos clicar aqui em calcular. E reparem o que é que vai acontecer. Cá está. 1, 2, 3. Ora, significa que então a nossa parcela 1 está definida corretamente. Eu poderia fazer isto é, verificar se a parcela estava bem definida da seguinte forma. Eu posso colocar aqui um breakpoint, isto é, vou selecionar aqui este espaço no final, ou neste caso aqui, e vou definir o seguinte, vou definir aqui um breakpoint. Para definir um breakpoint, eu posso pressionar a tecla F9. E a tecla F9 vai colocar aqui um breakpoint. Significa isto que quando o código chegar aqui a esta circunstância, o que vai acontecer é que vai ser interrompida a execução do código. Ora, vamos então executar e reparem o que é que vai acontecer nesta execução. Eu vou colocar aqui então 1, 2, 3 mais 4, 5, 6 e quando clicar em calcular, a determinada altura da execução destes ciclos, o software vai parar porque vai detectar que o caractere C, que é um caractere que está neste caso aqui no sinal mais, aqui, okay, vai ser igual a um dos caracteres dos sinais possíveis. E ele vai parar a execução do código. E agora reparem, calcular, ups, parou. E vejam que aqui está uma pequena seta indicando que o código foi interrompido ali. Agora reparem o seguinte, quando nós passamos com o nosso cursor do mouse
por cima de cada um destes elementos, nós temos informações que nos são dadas durante a execução da aplicação. Porque a aplicação está a ser executada, é apenas pausada, ok? Está pausada aqui. Ora, se eu passar aqui o meu cursor por cima de algoritmo, reparem que eu consigo ver que algoritmo tem este valor que aqui está. Okay? Se eu clicar aqui nesta pequena lupa, eu iria poder alterar aqui o valor, ok? Iria poder vê-lo desta forma, mas não interessa estarmos a entrar nesse campo. Portanto, algoritmo tem este valor, ok? O que quer dizer que a instrução que aqui está a funcionar corretamente. Text operação .text também tem este valor, mas reparem que se eu colocar aqui o cursor por cima de text operação, ele permite-me saber todas as propriedades que existem para este controle, ok? E estamos aqui eventualmente a entrar já num campo mais complexo, com imensas propriedades, mas que nós raramente teremos que utilizar na criação das nossas aplicações. Eu utilizo quando estou a fazer aquilo que se chama tecnicamente este debugging, ok? Que é a identificação de potenciais erros. Ora, como podemos ver então, temos aqui acesso a todas estas informações, mas vamos ver o que é que acontece a parcela. Já tínhamos visto com o message box que parcela 1 estaria a assumir corretamente o valor 1, 2, 3. Ora, reparem o que é que acontece aqui neste caso. Parcela 1 está igual a 0. E porquê? Com este mecanismo de debug, parcela 1 só irá assumir o valor definitivo quando nós passarmos para a linha seguinte. E para passarmos para a linha seguinte, nós podemos utilizar a tecla F11. Ok? Vamos aqui clicar no interior, vamos clicar em F11 e reparem o que é que acontece. Ao clicarmos em F11, a execução do nosso código salta imediatamente para a linha seguinte. E agora reparem o que é que aconteceu a parcela. A parcela já assumiu o seu valor definitivo. E, portanto, 1, 2, 3. E esta é uma das formas mais interessantes de nós podermos ir verificando e encontrando eventuais erros que vamos apanhando na nossa aplicação. Para retirarmos daqui este breakpoint, nós podemos simplesmente clicar aqui sobre ele e ele vai desaparecer. E poderemos ter vários breakpoints, neste caso aqui podemos ter aqui outro e assim sucessivamente. Claro que o nosso código irá ser interrompido em qualquer um destes breakpoints, ok? Vamos então aqui definir os três elementos, já sabemos que parcela 1 é igual àquele valor. Vamos definir agora o nosso sinal. E o nosso sinal vai ser exatamente o quê? O S, ok? Vai ser o S porque é o S que está a ser analisado. Isto é, se C ou S, nós poderíamos escolher qualquer um deles genericamente, porque ele vai ser encontrado aqui, portanto C ou S é o nosso sinal. Portanto, aqui o que é que nós vamos definir? Temos aqui o tipo de operação, é uma string, vamos colocar aqui sinal é igual, por exemplo, a C. Vamos colocar aqui igual a C. Ora, vamos ver aqui o seguinte, reparem, porque raio é que isto não funciona? Sinal igual a C. Porque sinal é o tipo de variável, ou melhor, não é sinal, peço desculpa. Eu sabia que estava aqui a fazer uma coisa mal, mas eu quero explicar uma atenção especial a isto. Eu vou colocar tipo de operação é igual a C. O que acontece aqui é o seguinte, reparem, o erro não está aqui neste lado, mas está naquele. E está naquele porquê? Eu não posso atribuir a uma variável do tipo string um caractere do tipo char. Ok? Char é um tipo de variável, que neste caso é um caractere, que é constituído apenas por uma letra, que neste caso é um sinal. Então eu tenho aqui obrigatoriamente que colocar .toString. Ok? E desta forma eu resolvo o problema do sinal. Vamos definir aqui, neste caso temos a parcela 1, vamos definir aqui a parcela 2. Ok? E parcela 2 vai ser igual a quê? Bom, já sabemos onde é que está localizado o nosso sinal, é no lugar index. Então aqui vamos definir o seguinte, parcela 2 é igual a int.parse e agora vamos definir uma instrução semelhante a esta, mas com valores diferentes aqui. Isto é, algoritmo, vírgula, o quê? Onde é que ele vai começar? Ou melhor, algoritmo.substring, ok, agora sim. Depois vamos abrir aqui parênteses, e onde é que ele vai começar? O start index vai ser imediatamente a seguir ao nosso sinal. Portanto, index mais 1. Ok? E a seguir nós não vamos definir
durante quantos caracteres? Porque aqui nós queríamos definir que era desde o princípio até ao local onde está o sinal. Aqui queremos que seja definido desde o princípio, que é o local onde está o sinal, mais 1, até ao fim. Então, vamos deixar ficar assim, desta forma. O que eu vou fazer agora, neste momento, é o seguinte. Eu vou criar aqui um mecanismo para interrupção do meu código. E para isso eu não posso simplesmente colocar aqui um comentário e depois pressionar aqui F9. Porque F9, reparem, não vai ficar aqui parado no código do comentário, porque o comentário é ignorado. Então eu faço simplesmente o seguinte. Int v igual a 0 ou igual a 1, ok? E agora sim eu vou pressionar aqui F9. Qual é o meu objetivo com esta metodologia? É que quando o código aqui parar, já todos estes 3 elementos vão estar com os seus valores definidos. E eu quero saber se eles estão bem definidos. Vamos aqui executar. E ele diz-me, atenção, há um erro, ok? E eu vou dizer que não quero executar o erro. E ele diz-me que há aqui, na listagem de erros encontrados, há aqui a falta de um parênteses, ok? Há aqui uma informação que é apenas um aviso, a dizer que a variável v está atribuída, mas não está a ser usada, e de facto é. Eu criei-a aqui no fundo apenas para colocar aqui um interruptor do nosso programa, mas eu tenho que resolver esta questão que aqui está. E esta questão estará aqui, alguns nestas conversões. Reparem, ela está aqui a ser identificada e, por conseguinte, eu vou acrescentar ali mais um parênteses e vou ali fechar. E reparem que o erro desapareceu da minha listagem. Vou deixar ficar a mesma ali, então, aquele interruptor do meu código. Vou executar. E vamos então introduzir aqui 1, 2, 3, mais 4, 5, 6. Vamos calcular e vamos ver o que é que acontece. Ok, vamos então verificar aqui se as nossas parcelas e o sinal estão corretos. Parcela 1, 1, 2, 3. Tipo de operação, sinal mais. Parcela 2, 4, 5, 6. E por conseguinte temos então aqui nesta primeira fase já os nossos 3 elementos devidamente separados. Vamos interromper aqui o nosso debugging, vamos eliminar daqui este elemento, porque já sabemos que todos aqueles elementos estão corretamente assinalados, e eu vou também parar o vídeo por aqui para continuarmos a explicar a criação deste projeto no próximo vídeo.